Lembra daquele projetinho Copos, que está lá na pastinha dos copos? Eu lembro, professor, que bom que você lembra. Então abre ele urgentemente que eu quero te mostrar uma coisa bem legal, que são os pontos âncoras. Para você entender o ponto âncora, deixa eu te mostrar uma coisa bem legal aqui. Ó. Eu vou selecionar esse pote que está caído aqui. Com ele selecionado, eu vou usar as opções de solo que a gente já viu, lembra? Ó, vou deixar esse cara aqui, só ele aparecendo. Opções de solo que a gente viu aí, acho que 2 vídeos atrás. Muito bem, quando eu estou com esse objeto selecionado, tá vendo que eu tenho um local específico, nossa, ficou difícil falar isso, hein? Um local específico, a partir da onde saem essas 3 linhas. Então, ó, a partir desse pontinho aqui, eu tenho essa linha saindo, né, essa setinha saindo, a vermelha também, que é o eixo X, e o do eixo Z. Então, a partir desse ponto é onde as coisas acontecem. Esse ponto é o ponto âncora. É por ele que o programa se baseia quando eu quero rotacionar alguma coisa. Tá vendo? Ele está se rotacionando a partir daquele local específico. A movimentação também, mas é que movimentação não é tão assim visível quando a gente faz isso. Escala também é. Quando você aumenta o objeto, você vê que ele aumenta a partir daquele ponto. Então esse é o ponto âncora, a partir onde você consegue visualizar que os objetos vão rotacionar. Como é que você faz se você quiser mudar o local por onde esse objeto vai rotacionar? Muito simples, é só você clicar aqui, ó, nesse botãozinho. Quando esse botão está ativado e você está com a ferramenta de movimentação, se você usa as setas, ó, você não está movendo o objeto, você está movendo o ponto âncora dele. Então aqui, ó, deixa eu só mudar a visualização dos objetos. Ó. Então eu já estou aqui com ele, vou visualizar de frente e aí eu posso mudar aqui pelo eixo Y. É a mesma coisa que mexer na perspective, mas aqui em front fica mais fácil de visualizar onde ele está. Então eu vou vir, ó, clique e arraste e vou colocar o pontinho mais ou menos ali embaixo. Feito isso, vou voltar aqui para a visão de perspectiva e aí eu desativo esse botão. Com esse botão desativado, ó, se você rotaciona o objeto, olha só, ele não rotaciona mais ali pela parte de cima, ele rotaciona por baixo. E aí é maluquice total, porque você pode deixar ali essa opção ativada e colocar isso aqui onde você quiser. Falar, não, eu quero que o ponto âncora desse cara seja aqui do lado. Ó. Deixa eu só ativar aqui o pontinho de novo. Ó, quero que seja ali, lá longe. Quando você vem com a ferramenta de rotação, ó, e você rotaciona, olha só, ele gira a partir daquele ponto ali, tá? Então, ponto âncora é isso, onde você vai dizer que o programa vai se basear por aquele local e a partir dele é onde as coisas vão começar a acontecer nesse objeto. Uma pequena observação interessante sobre isso aqui, tá? Primeiro, não se esqueça, precisa ativar o botão. Se esse botão não estiver ativado, não funciona. Segundo, o objeto para você fazer isso tem que estar editável. Não dá para você vir aqui, por exemplo, eu vou criar até um arquivo novo. Criei um cubo, e aí eu venho no cubo, ó, e ativo a opção e tento mudar. Não funciona, tá? Ele move o objeto inteiro. Para funcionar, tem que clicar lá em cima, deixa como editável, ativa o botãozinho e aí você move ele para onde você quiser. Existem mais algumas opções também interessantes quando você faz isso. Por exemplo, vou mudar o ponto âncora, vou deixar aqui em cima. Eu posso vir, ó, deixar o objeto selecionado e eu vou lá em cima, em Mesh. Em Mesh eu tenho Axis Center. Posso até deixar esse painelzinho suspenso. E aí você tem algumas opções interessantes. Por exemplo, Center Axis To. Se você clica nessa opção, o que acontece? O ponto âncora vai para o centro do seu objeto que você tem na tela, tá? Então esse Center Axis To manda o eixo, né, o ponto âncora, para o objeto. E você tem a opção também, ó, de Center Object To. Com isso, ele vai fazer o contrário. Ele vai pegar o seu objeto e vai deixar ele alinhado ao centro do ponto âncora. Eu geralmente gosto muito do Center Axis To. Com isso fica mais fácil da gente conseguir trabalhar, certo? Então essas são as opções do seu ponto âncora.